Foi, não foi? Vai, meu filho. Então tá, vocês estão dizendo que está gravando. Isso aí. Então vamos lá. Né? Então, o assunto da aula de hoje é sobre a importância. Ah, tá travado aqui. É sobre a importância de aspectos estereoquímicos na ação dos fármacos. Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou empregar 5 minutinhos da aula de vocês para falar sobre uma pequena mudança que vai ocorrer no nosso cronograma. Tá? Inicialmente, nós previmos que o feriado do servidor acarretaria seria dia 28, numa segunda-feira, e por conta disso, as turmas práticas de segunda-feira não teriam aula. Para não deixar as turmas desemparelhadas, a gente cancelou as aulas da semana inteira. Né? Fiquei sabendo que o feriado do dia 28 vai ser transferido para o dia 31, porque isso vai facilitar emendar confinados. Tá? Então, dia 28 vai ter aula normal. Ou seja, não tem razão para não ter aula. Não é? Qual que é o lado bom para vocês? Com isso, a gente vai poder inverter. Em vez de ter uma semana sem aula e prova, eu vou adiantar uma semana e a semana seguinte, ou seja, anterior à prova, não vai ter aula prática. Vocês vão poder usar essa semana para marcar com o monitor e assim por diante, tirar dúvidas e tudo mais. Tá? Só que, para não alterar o cronograma de forma muito drástica, porque a prova de vocês estava marcada para o dia 31, eu vou abrir mão do meu dia. E a gente vai manter a prova no dia 31. Ok? Então, o ponto facultativo não vai ter. Tá? Vocês ganham intervalo de uma semana de aula prática para estudar para a prova prática de vocês, que vai ser só na semana do dia 11. Né? Então, de 4 a alguma coisa, não vai ter aula prática. Porque a gente vai dar eu vou dar essas aulas de 28 a 30. Ok? Estamos cientes? Perfeito. Se vocês acharem necessário, eu troco o cronograma. Mas como está todo mundo ciente e está gravado, eu acho que não tem necessidade de tanto rigor assim. Tá bom? Não vai ter. Está marcado lá, ó, que de 28 a 31 não teria aula prática. Vai ter. Essa vai ser a aula de modelos farmacofóricos. Então, em vez de vocês aprenderem hoje modelo farmacofórico e na próxima aula ser a prova, vocês vão ter uma semana para praticar. Então, para vocês, melhorou. Claro, ia cair antes também. Sempre ia. Em ambos os casos, ia cair. A diferença é que agora vocês vão ter uma semana a mais para estudá-lo. Ou para praticá-lo, como queira. Tá? Manteve dia 31. Né? Então, o feriado foi transferido, mas se eu transferir, aí impacta em todo o cronograma de teóricas. Né? E aí vai atrasar as aulas de Glória, atrasar de Samuel, que vai impactar no dia da segunda chamada, da revisão de prova. Então, é mais simples. O ponto facultativo, o feriado era só para mim. Eu sou o único servidor público. Então, eu venho trabalhar e pronto. Não tem problema para ninguém. Tá? Como é ponto facultativo, talvez eu precise do nome, número de matrícula de vocês. Então, eu vou colocar um forms, pode ser. Eu ia colocar no Moodle para ser mais oficial, mas eu não sei como que chama no Moodle. Então, talvez eu mande um forms para vocês pelo aviso, para vocês colocarem nome e os dados pessoais, para vocês conseguirem entrar no dia 31, fazerem a prova e não ter nenhum problema de acesso. Bom, vamos agora voltar então para o assunto da aula de hoje.
que é o impacto de aspectos estruturais na ação dos fármacos. E a gente vai olhar para esses aspectos estruturais seguindo uma escada ou um nível de complexidade que foi discutido por Eliezer e Mansur lá no livro deles, desde a segunda edição. Na terceira edição também tem isso, mas como apareceu na segunda edição, eu deixei aí a referência original. O que eles dizem lá no livro? Que a ação das moléculas é resultante da sua estrutura química. Desde as características mais elementares da estrutura química, como log P e pKa, que é importante para fármacos estruturalmente específicos e inespecíficos, e depois uma série de outras características estruturais que ganham relevância à medida que a molécula interage com o receptor, com uma macromolécula. E aí, aspectos como isomeria geométrica, isomeria de posição, estereoisomeria e assim por diante, assumem um papel importante, o que não é importante para fármacos estruturalmente inespecíficos. Tá? Então, a gente vai seguir nessa escala aí até chegar na conformação farmacofórica. E a conformação farmacofórica em diante, a gente vai discutir em outro momento. Tá? Eu ainda vou falar de conformação farmacofórica numa visão ligand-based, do ponto de vista de ligantes, dentro do meu módulo, mas provavelmente Samuel vai voltar a falar sobre isso no módulo dele. Tá? E no módulo dele é que vocês vão ver o último nível aqui, que é o complexo fármaco-receptor. Embora aqui tenha um nível de dificuldade, e está dizendo que o maior nível de dificuldade é o do complexo fármaco-biorreceptor, o que Eliezer e Mansur querem dizer não é que olhar para o complexo é difícil, mas sim que obter esse complexo é difícil. Enquanto que informações como log P e pKa são extremamente simples de serem obtidas. Tá? Então, essa caracterização estrutural aqui, ela é cada vez mais rebuscada em termos de experimento que precisa ser feito para ter a informação necessária. Tá? Nós vamos passear aqui por alguns exemplos de aplicação desses conceitos. E eu vou adiantar para vocês que não é necessário decorar o exemplo. O que eu quero discutir com vocês, que vocês entendam, é como que esses tipos de isomeria, por exemplo, ou esses fatores estruturais, estão impactando na atividade biológica. E o exemplo está lá só para ilustrar. Por exemplo, o primeiro exemplo que tem aqui é de um derivado de ácido acetilsalicílico que foi conjugado, ligado com um liberador de NO. Tá? Por quê? Porque essa molécula com ação dual, anti-inflamatória e de liberação de NO, ela, segundo alguns estudos, teria ação antitumoral. Tá? No estudo dos derivados de ácido acetilsalicílico ligado com liberadores de NO, o liberador de NO está impara em relação ao éster, que antes era o ácido, do ácido acetilsalicílico, ou o grupo liberador de NO está em meta em relação ao éster, que antes era o ácido. Vejam que esses isômeros de posição têm potência muito distinta. Tá? E isso está relacionado com uma série de fatores estruturais, de reatividade e assim por diante. Sempre o substituinte impara vai ser mais ativo que o meta? Claro que não. Depende da atividade biológica que eu estou analisando, depende do receptor que eu estou analisando e assim por diante. Tá? Então, é preciso um pouco de contexto para a gente entender e racionalizar o porquê que esses isômeros de posição têm potência diferente. Mas a verdade
é que diversos isômeros de posição vão dar origem a fármacos com potência ou afinidade distintas entre si. Aqui nós temos outro exemplo, que são de antagonistas do fator de liberação de corticotropina. Essas duas moléculas diferem apenas na posição desse nitrogênio. Tá? Mas a posição desse nitrogênio vai determinar que a molécula fique numa conformação ou em outra, ou o padrão de interações que a molécula faz com o seu alvo macromolecular e, portanto, isso vai impactar diretamente na afinidade. Vejam que a afinidade dessa molécula aqui é cerca de 300 vezes maior do que essa outra. Ou eu poderia dizer que enquanto essa é ativa, essa é inativa. Tá? Simplesmente porque mudou um nitrogênio de posição. Tá? Então, quando a gente está pensando em estudar a relação estruturatividade de uma molécula, a gente sempre tem que considerar isômeros de posição. Por quê? Lembra que a gente estava discutindo aqui a questão do volume do anel aromático? E, de repente, eu perdi do anel aromático ou da carbonila, na substituição do fármaco lá atrás. Né? Quando eu acrescento volume, a minha perda de atividade pode ser por causa do volume adicional. Aqui, eu tive algum volume adicional? Então, é muito mais fácil de eu entender ou de eu racionalizar o efeito. Porque antes eu tinha duas variáveis. Eu estava querendo mudar o pKa para melhorar a atividade, mas eu mudei o volume. Então, eu variei pKa e volume. Aqui não. Aqui eu fiz uma alteração que não alterou em nada o volume da minha molécula. Tá? Aqui eu vou ter conformações diferentes, mas o volume total, o número total de doadores, aceptores de ligação de hidrogênio, a lipofilicidade da molécula, as regras de Lipinski são basicamente as mesmas. Então, isômeros vão nos servir muito nesse sentido, de guiar o nosso planejamento e a gente ter derivados, análogos, assim por diante, que nos trazem uma informação químico-medicinal menos poluída. Tá? Um outro tipo de isomeria que foi utilizada no desenvolvimento de fármacos é a isomeria geométrica. E eu vou exemplificar isso com o desenvolvimento de anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Antes de se saber que o mecanismo de ação dos ANES era pela inibição da COX, as empresas farmacêuticas estavam tentando desenvolver anti-inflamatórios olhando para os mediadores da inflamação. No local inflamado, o que tem maior concentração? Tem histamina, serotonina, enzimas lisossomais, prostaglandinas e assim por diante. Tá? Um dos estudos foi baseado, então, em tentar fazer análogos da serotonina, né? Para que um desses análogos tivesse ação anti-inflamatória. Pegaram, então, a estrutura da serotonina, fizeram pouco mais de 300 derivados dela, e um desses derivados foi a indometacina. Isso foi meio ao acaso, porque o mecanismo de ação da indometacina não tem nada a ver com o receptor de serotonina. Não é uma via serotoninérgica, e sim da COX. Tá? Mas mesmo assim, né, encontraram uma molécula que é 10 vezes mais ativa do que o ácido acetilsalicílico, que até então era o padrão. Paralelamente a esse aumento de potência, observou-se também um aumento de efeitos colaterais. E a hipótese vigente à época era que esse aumento dos efeitos colaterais estava associado a esse grupo aqui. Porque eu tenho uma amida, que é lábil, ela poderia ser clivada, liberando um clorobenzeno no nosso organismo, tá? E esse clorobenzeno poderia estar associado com alguns efeitos colaterais da indometacina. Tá? Então,
pensaram em retirar essa amida para eliminar esses efeitos colaterais. Uma outra razão para tentarem eliminar aquela amida é que existia uma hipótese, à época, de que uma conformação da amida era bioativa e a outra não. Que seria o equivalente a uma conformação cisoide e uma conformação transoide, né, onde os grupos volumosos estão do mesmo lado ou de lados opostos. Cis e trans é para ligação dupla, né, então por isso cisoide e transoide. Só que não tinha como provar isso, não é? Porque não dava para isolar um confômero ou outro. Para testar essa informação, essa teoria, que havia uma conformação bioativa e visando eliminar a amida, decidiram trocar o núcleo indólico por um núcleo indênico. Ou seja, trocar o indol por indeno e chegar nesse tipo de anel aqui, que permite, então, a inserção de uma ligação dupla nessa posição. E agora que eu tenho uma dupla, eu posso sim ter a conformação equivalente a cis, que aqui no caso é a Z, de zusammen, do alemão, junto, ou E, o equivalente do trans, que é o entgegen, de lados opostos, para os grupos mais volumosos. Quando então fizeram isso, confirmaram a hipótese de que uma das orientações, uma das conformações da indometacina, de fato, era a ativa, a bioativa. Porque somente o Z é anti-inflamatório. Essa molécula veio a ser comercializada com o nome de sulindaco. Então a gente vê novamente a aplicação de uma isomeria, novamente sem variações de volume, que me levou à identificação da conformação bioativa. E veja como isso é importante. Saber a conformação bioativa vai me dizer muito sobre como que essa molécula está dentro do sítio ativo. Vamos seguir adiante, subindo já um pouquinho na nossa escala, falando agora do assunto principal da aula de hoje, que é a estereoquímica. Tudo que eu estou falando para vocês, do ponto de vista químico, vocês já sabem. Vocês já sabem isomeria de posição, vocês já sabem isomeria geométrica, e vocês já sabem também o que é estereoisomeria. Né? Então me digam, o que são estereoisômeros? São imagens especulares uma da outra. Qual que é a significância disso? Mas se for, vai tomar uma substância aqui. Mas se for um outro outro complexo que eu não vai ter a mesma. Muitos conceitos da fala. Vamos dividir ela em várias partes. Primeiro, você falou em RS. Em algum momento você falou em D, que seria o L, não é? Não, você não falou em L, eu estou falando. Tá? É só porque são os equivalentes aqui, né? E você falou em formação de complexos X e Y. Isso, tudo bem. Eu não quero falar o nome correto do XY. Tá? Vamos começar aqui. O que difere a nomenclatura RS da nomenclatura D e L? Aproveitando, nossos aminoácidos são o quê? São L. Nossos aminoácidos são L. Só bactérias, os seres inferiores,
é que tem D aminoácidos. Tá? Nós, mamíferos, são todos L. Tá? Para cima de... Eu acho que fungo também é tudo L. Bactéria eu sei que tem algumas que são D. Mas enfim. Vamos lá. O que difere R de S, a nomenclatura R de S? Uma é o quê? De novo, muitos conceitos. O que ele está falando é a nomenclatura, as regras de quem? Esse de prioridade, que define, que é R, que é S. Quem que descobriu isso? Quem que inventou esse sistema de classificação? São três. Kahn, Ingold e Prelog. Né? As regras de prioridade que a gente usa para determinar que é R ou S, que é o sentido horário ou anti-horário, foram Kahn, Ingold e Prelog que proporam. Tá? Então, para eu descobrir uma configuração absoluta como R ou S, o que eu preciso? Eu preciso do desenho da molécula. Só isso. O que eu preciso para descobrir se a molécula é D ou L? O desvio da luz plano polarizada. Se ele é destrógeno ou levógeno. Se é para a direita ou para a esquerda. Isso aqui é uma medida experimental, isso aqui é uma medida didática, não é uma medida. Na verdade, é uma forma de classificação mais didática. Existe alguma relação entre R e S, D e L? Não, não existe. Tudo bem. Vamos falar desses complexos aqui que você chamou de XY e vamos usar os nossos receptores, que como eles são de L aminoácidos, eu vou continuar chamando ele de L proteína, L receptor. Tá? Quando o L receptor interage com um fármaco que está numa mistura racêmica, são formados dois complexos. Concordam comigo? Que seria o LR e o LS. Esses complexos são enantioméricos? Por que não se RS são enantiômeros? Não, não é essa a explicação. Isso poderia explicar por que um tem mais atividade que o outro. Não é por isso que eles são... Vamos voltar aqui na química orgânica. O que determina que uma molécula tenha isomeria ótica? Uma molécula? É um centro quiral. Isso? Quais são os centros quirais que vocês conhecem? Carbono, enxofre, nitrogênio, fósforo também. Fósforo em fármacos são bem mais raros. Tem eu acho que um só. Mas é muito raro. O que determina que um carbono seja um centro assimétrico? 4 ligações diferentes ou 4 ligantes diferentes? 4 ligantes diferentes. O que determina que um enxofre ou um nitrogênio sejam quirais? Não leram o rodapé, né? Não, eu li, só não entendi. Você leu, mas não entendeu. Entendi. Nitrogênio, basta ele ter 3 substituintes diferentes para ele ser quiral? Não. O volume desses substituintes é importante. Não é? Por quê? O nitrogênio ele tem os 3 substituintes, por exemplo, para baixo do plano dele e o par de elétrons para cima. E isso funciona como um guarda-chuva, que fica passando de um lado para o outro, se os substituintes são de volume pequeno.
como esses substituintes têm volume grande, a conversão de um para outro é tão lenta que eu consigo isolar o R do S. E é mais ou menos isso que funciona, que explica nesses dois casos aqui, do enxofre e do nitrogênio. Mas tudo bem, vamos manter com o nosso carbono apenas. Quando eu tenho um carbono assimétrico na molécula, quantos isômeros óticos eu tenho? 2. E quando eu tenho 2 centros assimétricos? 4. Então, eu vou ter R, R, S, S, R, S e S, R. Concordam? Vamos ter 2 centros. Quais aqui são enantiômeros? Entre aqui são diastereoisômeros. O que difere um enantiômero de um diastereoisômero? Eles não são imagens especulares e isso implica no quê? Mudança de propriedades físico-químicas. Ou seja, se as propriedades físico-químicas são diferentes, eu posso dizer que as características termodinâmicas deles são diferentes. É a mesma coisa aqui. Isso aqui são 2 complexos diastereoisoméricos. Porque eu tenho a mesma coisa que eu RR-RS. RR-RS. Né? É essa relação diastereoisomérica que eu estou vendo aqui. E é isso que me prova, do ponto de vista termodinâmico, que enantiômeros podem ter atividade biológica diferente. Pode ter e tem é a mesma coisa? Em que casos os enantiômeros não têm a mesma atividade e em quais casos eles têm a mesma atividade? Vamos deixar mais gente participar. Vocês participam demais. Pode continuar participando. Eu quero só estimular que mais gente fale. Porque senão eles respondem, eu sigo, e às vezes outras pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de se expressar ou tá ainda digerindo a informação, acabam se perdendo no raciocínio. Então, vamos dar oportunidade para outras pessoas participarem também. Primeiro, antes de responder essa pergunta, isso aqui é teórico, não é? Com letrinha funciona muito bem. Como que experimentalmente eu demonstro que um enantiômero é mais ativo que o outro? Separando. Ok. Como é que a gente separa enantiômeros? Na síntese assimétrica, aí na separação, né? Já é síntese assimétrica. Você sintetiza ele R ou S. Né? Você parte de algum substrato ou composto de partida que tem a estereoquímica definida e mantém ela até o final. Você tem ideia de quando que a síntese assimétrica realmente emplacou? Alguém tem ideia? Década de 80, 90. Não é? Antes disso, síntese assimétrica era coisa de outro mundo. Da mesma forma que separação em coluna quiral. Antes da década de 80, não existia coluna quiral. Não é? Se a gente não sabia sintetizar moléculas de forma enantiosseletiva e eu não sabia separar, como que eu provava que um enantiômero era mais potente que o outro? Primeiro, eu tenho que ter um arcabouço teórico um pouco mais visual do que isso daqui. Tá? Um arcabouço teórico visual é esse de Easton e Steadman, que é lá da década de 30 do século passado. Né? Desde então, eles proporam que um carbono quiral, né, os substituintes
pelo modelo de 3 pontos. Aqui, os 3 substituintes encaixam no receptor e o enantiômero é impossível que as mesmas 3 interações ocorram. O que eu estou representando aqui de forma gráfica é a mesma coisa que está aqui. Só que aqui eu peguei uma molécula. Não é? E no meu exemplo, está lá. O anel aromático faz uma interação, o grupo carregado faz outro, e a hidroxila, quando na orientação correta, faz a terceira interação, quando na orientação incorreta, não interage. E isso explica, no meu modelo, tá, por que essa molécula é mais potente que essa. Como que eu provo que minha teoria faz sentido? Meio nazista esse seu método de trabalho, né? Funciona. Meio nazista, assim, eu acho que não vai pegar muito bem, assim, com a Anvisa, com o FDA, assim. Eles não vão gostar muito dessa ideia de dar para o paciente, aquele ele morreu, então isso aí não curou, não. Ou então, ela engravidou, aquele era o enantiômero que não tinha ação, né? Vamos pensar numa coisa um pouco mais prática, que a gente consiga fazer no laboratório, sem infringir muitas questões éticas. Testa numa célula. Tá. Quando eu dou uma molécula, quando eu administro uma molécula num meio celular, eu tenho certeza que ele está interagindo só com o meu receptor? Com um receptor? A potência, a atividade que eu estou vendo, não poderia ser um liga no receptor A e o outro liga no receptor B? Não tem como eu saber onde está interagindo. Outras sugestões. A gente está indo para um mundo mais microscópico. Qual que é a minha premissa aqui? Que a molécula, que o enantiômero, entre aspas, errado, faz uma interação a menos. Não é essa a minha premissa? Vejam só a ideia que eles tiveram. Eu vou sintetizar essa molécula sem a hidroxila. Qual que é a atividade que eu devo esperar para ela? Deve ser igual a dessa daqui, né? Então, eu separar, dá para fazer. Pasteur fez isso. Pasteur foi quem primeiro separou enantiômeros na vida, do ácido tartárico. Né? Na época era D e L ainda. Ele separou o D do L, porque eles cristalizam de formas diferentes. Ele ficou com a lupinha separando os cristais, depois mediu a luz plano polarizada, e que um desviava para a direita, outro para a esquerda, etc. Foi aí que surgiu, né, os primeiros estudos com enantiômeros. Tá? Mas fazer o teste com D e com L não prova que o modelo de 3 pontos está certo. Só prova que um é mais ativo que o outro. Para eu provar que o modelo de 3 pontos está certo, eu preciso ter uma molécula que não tenha hidroxila, nesse exemplo aqui, porque ela vai ter a mesma atividade que o enantiômero menos potente. Entenderam como que isso foi provado lá atrás? Sem usar paciente? A gente aguarda. Tá? Uma outra coisa importante que eu quero, antes de passar adiante, comentar com vocês, é sobre essa questão da nomenclatura RS e a posição relativa dos grupos. Na parte de baixo, aqui desse slide, eu tenho uma molécula e aqui eu tenho um carbono quiral, correto? Eu vou utilizar as regras de Cahn-Ingold e Prelog para definir se esse carbono é R ou S. Como que são as regras de Cahn-Ingold e Prelog? O que eu faço antes de mais nada? De novo? Numero por ordem de prioridade do ligante. Não tem nada que eu preciso fazer antes disso?
Então, aqui já está para trás. Tá? Quem dos substituintes desse carbono é o que tem maior prioridade? Então, eu vou começar a contar daqui, né, dessa hidroxila. Aí agora eu vou olhar para esses dois substituintes. Quem tem maior prioridade? Aqui é igual, mas aqui depende de quem é X. Quando X é carbono, quem tem prioridade? Oxigênio. Então, minha molécula é o quê? R. Quando aqui é nitrogênio, quem tem prioridade? Oxigênio ou nitrogênio? Continua oxigênio. Continua R. Mas e quando aqui é flúor? Aí esse carbono se tornou S. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum as pessoas pensarem como: se R é para frente do plano, S é para trás. E aqui o meu carbono passou de R para S e a hidroxila sempre esteve para frente do plano. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado como que a gente interpreta ou o que a gente diz, extrapola da configuração RS. Diga. Isso é lá da regra de Cannical de Prelog. Isso é lá da química orgânica, que vocês sabem disso. Se por acaso a molécula está desenhada com hidrogênio para frente, você faz a contagem e no final você inverte. Né? Eu só facilitei a vida de vocês aqui. Eu não quero dificultar a vida de vocês. Eu só quero facilitar. Quem geralmente dificulta a vida de vocês são vocês mesmos. É sério. Às vezes eu faço uma pergunta que beira a cretinice na prova. Sabe, cretinice é uma doença. Não é? É coisa de gente que, enfim. Vocês olham e falam assim: não pode ser tão fácil. Aí vocês vão lá e tentam complicar a pergunta fácil que eu fiz. E dão uma resposta que primeiro que eu tenho que ler ela umas 3 vezes. Né? Porque eu falo assim, vai que ele disse, ou ele ou ela, né? Disse alguma coisa, nas 15 linhas, disse alguma coisa que faz sentido. Aí eu leio e falo assim, não tem nada. Aí eu leio de novo, não, olha, essa frase responde. Mas aí a frase de baixo contradiz a frase de cima. Aí eu fico assim, e agora? Sabe ou não sabe? Porque antes ele disse que 2 mais 2 é 4, mas na de baixo ele disse que 2 mais 2 é 5. E depois no final ele diz que se for vetorial não dá. Entendeu como vocês respondem minhas questões? Vocês inventam umas coisas. Né? Teve um aluno que veio me perguntar alguma coisa de log P. Não, porque aqui é eletronegatividade. Gente, log P não tem a ver com eletronegatividade. Então não respondam com eletronegatividade. Não tem um número, não tem um momento de dipolo calculado para vocês falarem de eletronegatividade. Não se metam a falar do que não está na prova. Tá? Vamos voltar para cá. Também teria. E esse seria um caso, por exemplo, onde o R e o S podem ter a mesma atividade. Tá? Diga. O que tem se tiver mais de um carbono quiral? O carbono é R, o carbono é S. A molécula que tem 2 centros assimétricos, ela vai ser RR, RS, SR. Cada um tem a sua configuração absoluta. Uma coisa importante é, como é que eu converto R em S? Oi? E como é que o nosso corpo converte R em S? E as enzimas para converter em R e S faz o quê?
Esse formar quer dizer alguma ligação tem que ser quebrada. Só tem um jeito de converter R em S, que é quebrando ligações. Por isso que aqui nós estamos falando em configuração. Configuração é diferente de conformação. Conformação muda uma a outra sem quebrar nada. Tá? Configuração, não. Vamos seguir adiante. Muito bem. A gente começou a discutir isso agora. Né? Que não é toda molécula quiral que tem atividade biológica diferente. Ou será que é? Não. Ela deu um exemplo aqui de um caso onde não teria diferença significativa. Por exemplo, se no receptor aqui em cima também tem um aceptor de ligação de hidrogênio, eu não veria atividade muito diferente. Tem algum outro caso, vocês imaginam, onde R e S poderiam ter atividade muito parecida? Quando que ele não tem importância nenhuma na hora de interagir? Não. Imagine espacialmente. Em que situação que ele não teria importância na hora de interagir? Por exemplo, se a hidroxila estiver voltada para o solvente. Se ela é R ou S, tanto faz. Tá? Então, nós temos casos onde os enantiômeros têm atividade semelhante, casos onde somente um dos enantiômeros é ativo ou está associado com a atividade biológica desejada, e temos casos, mais raros, é claro, onde os enantiômeros têm atividades opostas. Por exemplo, o R é agonista, o S é antagonista daquele receptor. Os casos de atividade semelhante, a gente já comentou alguns. Tá? Quando os enantiômeros, de fato, têm uma atividade muito diferente, eu vou chamar de eutômero aquele que me interessa, o que tem atividade que me interessa. E de distômero, o que não tem atividade que me interessa. Ou seja, ele pode ser menos potente, ele pode ser mais tóxico. O que for que não me interesse, eu vou chamar de distômero. Tá? O que tem atividade que eu quero no fármaco é o eutômero. Tá? Usando a atividade do eutômero e do distômero, eu posso ter uma ideia se o centro quiral é mais ou menos importante para a interação do fármaco com a macromolécula. E quem primeiro postulou isso foi Pfeiffer. Tá? O que ele disse é que, e essa razão, né, a atividade do eutômero pelo distômero, é chamado de razão eudísmica. Tá? E ele disse que quanto maior a razão eudísmica, mais importante é o centro assimétrico para a atividade biológica. Vocês conseguem explicar o porquê disso? Ou como que ele chegou a essa conclusão? Isso quer dizer que quando que a atividade do eutômero é muito maior que a do distômero? Quando o centro quiral interage. Se ele não está interagindo, ou se a interação dele não é enantio-seletiva, a atividade dele não vai ser muito maior. Então, na verdade, ele transformou no número o conceito que a gente acabou de falar. Mas a gente precisa ter um cuidado. A razão eudísmica, ela só faz sentido, ela só pode ser confiável se eu estou trabalhando com um excesso enantiomérico elevado. Vocês sabem o que é excesso enantiomérico? É uma medida de pureza. Ok. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o excesso enantiomérico, porque senão não dá para confiar na razão eudísmica. Vamos dizer que ou por síntese assimétrica ou por separação cromatográfica, eu consegui
Eu parti do racemato, que era 50% de cada, né, do R e do S, e depois de um processo aqui, eu tenho 80 para 20. Então, eu tenho 80 de R para 20 de S. Qual que é o excesso de um dos enantiômeros em relação ao outro, aqui nessa proporção? Quanto que um está em excesso, tem a mais do que o outro? 60. Não é? Entenderam como eu calculei o excesso aqui? A menos que eu esteja trabalhando com excessos enantioméricos acima de 99, eu não consigo, eu não devo confiar na razão eudísmica. Ou seja, para eu ter um excesso enantiomérico de 99, eu tenho que ter 99,5 para 0,5. Se eu não tiver esse grau de pureza dos enantiômeros, não posso confiar. Por quê? Pode impactar. Por que pode impactar? Se isso daqui, vamos dizer que isso aqui é 99,5% do distômero, e isso daqui é o eutômero. Então, uma pequena contaminação. Só que o eutômero, ele é 1000 vezes mais potente que o distômero. Esse 0,5 aqui vai dar uma atividade para o distômero que vai ser muito maior do que na verdade é. Tá? E isso vai ficar mais evidente quanto maior for a contaminação do eutômero no distômero e vice-versa. Tá? Então eu preciso ter muito cuidado com o excesso enantiomérico. Muito bem. Esse caso aqui dos enantiômeros terem ação oposta gerou um certo pânico na indústria farmacêutica, quando a literatura começou a relatar esses casos de enantiômeros com atividade oposta. Por quê? Imagine que vocês estavam lá num projeto, né, e vocês jogaram fora uma substância porque ela deu atividade zero. Será que ela não deu atividade zero porque o R era um antitumoral superpotente e o S tinha uma ação tumorogênica muito elevada? Ou seja, um estava equilibrando a ação do outro, no final eu não vi atividade nenhuma e vocês perderam a descoberta do século. Ou a cura para AIDS, ou sei lá, para quê, qualquer coisa. Tá? E isso, então, levou as pessoas a proporem que essas misturas racêmicas que tinham sido descartadas deveriam ser separadas e testadas novamente. Se vocês fossem o gerente, o chefe da pessoa que chegou para você com esse argumento, você apoiaria ou não apoiaria? Não? Por que você acha que ela não pode descobrir a cura do século? Segundo ele, só gastou dinheiro. Mas só gastou dinheiro não explica por que não pode. Oi? Não foi exatamente isso, mas... Um isômero, ele causava aquele efeito que era ruim, enquanto o outro não causava. E aí, um pouco mais sendo comercializado um tempo, foi feito que não causava o efeito que era congênito, né? Então, mas aqui, a indicação da comida era para enjoo matinal, a secundária. A primária era outra coisa, e era por isso que ela é muito vendida. Não é que a ação de evitar o enjoo é por uma ação agonista e o efeito de causar a mutação é por ser antagonista.
Estou dizendo o seguinte. Imagine um caso onde R age no receptor opioide e causa dor. Ele é um agonista, aliás, ele é um antagonista opioide. Aliás, não. Um antagonista, bem, enfim. Vamos dizer que você tem um receptor aqui que o R causa inflamação e o S evita a inflamação. Então é sobre o mesmo receptor. Eu não estou falando de, no caso da talidomida, eram alvos e mecanismos diferentes. Tá? A gente vai falar mais da talidomida depois, por isso que eu não quero entrar em muito detalhe sobre ela agora. Tá? Por que, do ponto de vista, diga? Tá, mas raro não quer dizer impossível. Ué, e se isso me levasse à cura do câncer, não valeria a pena? Tem uma razão pela qual isso nunca vai dar certo, mesmo que eu teste todas as moléculas do universo. Por quê? A diferença de potência. A nossa premissa não é que os enantiômeros fazem um número diferente de interações com o alvo? Então, se o número de interações é diferente, a afinidade do R e do S pelo alvo não pode ser igual. Se eu tenho uma mistura racêmica que tem atividade baixa, pode ser porque um é agonista, o outro é antagonista. Se a atividade é zero, e então a baixa atividade seria porque um está anulando parcialmente o outro, porque eles têm potências diferentes. A atividade zero quer dizer que ninguém ligou e acabou. Tá? Então, essa questão de gastar dinheiro não dá em nada é porque as pessoas não raciocinaram antes de gastar o dinheiro. No mercado financeiro tem um negócio que você compra pelo medo, né? Compra no medo e vende depois o lucro. Né? Quando surgiu esse mito, nossa, será que eu joguei alguma coisa fora? Vamos pegar os acematos e vamos testar. E aí gastaram o dinheiro à toa. Se alguém tivesse parado para pensar, não precisaria ter gastado dinheiro à toa. Né? Tá. Aqui tem alguns exemplos de fármacos que um dos enantiômeros é associado à atividade biológica, enquanto que o outro não. Casos de eutômero e distômero. Eu quero que vocês, só para treinarem, desenhem o eutômero de cada um das moléculas aqui embaixo. Né? Ou seja, é para desenhar com a estereoquímica. Para frente do plano, para trás do plano, assim por diante, para que, por exemplo, o praziquantel esteja na configuração R. Primeira coisa, qual que é o carbono assimétrico do praziquantel? É o primeiro. Aqui em cima é esse. Acima do nitrogênio. Carbonilo. Aqui. Esse? Entre os dois nitrogênios. Vamos ver o seguinte, eu vou apontando, vocês vão falando sim ou não. Tá, vamos lá. Aqui. Muito bem. Então é esse daqui que nós vamos desenhar ele na configuração R. Tá? Que aqui, ó, R. É esse que me interessa.
Tá? E é isso que vocês vão fazer com os demais aqui. Tá? Só para vocês treinarem em casa, se acalmarem e verem que isso é uma mera recordação lá da química orgânica. Não tem nada de novo nisso daqui. Tá? Será que o comercializar o fármaco enantiomericamente puro sempre é a melhor opção? Porque a gente já viu aqui pelo excesso enantiomérico que o distômero pode ser encarado como uma impureza, uma contaminação. Então, será que não vale a pena eu sempre comercializar o fármaco na forma enantiomericamente pura? Em que casos não vale a pena? Porque, por exemplo, o corpo pode ter efeito um pro outro. Aí, por exemplo, eu vou gastar dinheiro para produzir uma vez que é muito caro. E se eu produzir a rastreira, o próprio corpo já ia converter em que é ativo. Claro. Esse é um exemplo clássico do que ele está dizendo de inversão quiral unilateral, que acontece nos AIs, nos ácidos aril-alcanoicos. Tá? Mediante o que ele disse ali, né, então sabendo que o nosso organismo pega, por exemplo, o racêmico e converte no eutômero. Nós temos na farmácia, naproxeno, preço X, S naproxeno, preço 10x. Vale a pena? Depende do quê? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a conversão aqui é diferente de você, que é diferente de você, que é diferente de você. Então, dependendo do quadro do paciente, vale sim a pena eu comercializar a forma enantiomericamente pura. Mas para um paciente em geral, não tem necessidade. Tá? Um outro caso, e agora é de conversão bilateral, é o da talidomida. A talidomida, porque no caso dos ácidos alcanoides, dos AINES, eu converto o distômero em eutômero. É o que eu quero. Ótimo. No caso da talidomida, o R é convertido em S e o S é convertido em R. Ou seja, racemiza. Se eu comercializar a forma enantiomericamente pura, não vai adiantar de nada, porque o meu organismo vai formar o racemato. E nós sabemos, como foi comentado aqui antes, que um dos enantiômeros tem efeitos teratogênicos. Tá? Vocês devem saber que, historicamente, todo estudo de quiralidade de fármacos começou com a talidomida. Até então, ninguém se preocupava muito com quiralidade de fármacos. E foi com a talidomida que pensaram, então, em separar os enantiômeros e comercializar aquele que não tinha efeitos teratogênicos. Mas quando fizeram os estudos farmacocinéticos, perceberam que em vivo ocorria a racemização. Tá? Também tem casos onde a mistura racêmica tem um efeito terapêutico melhor do que um dos enantiômeros isoladamente. Tá? Então, nesses casos, onde o efeito combinado por mecanismos diferentes resulta numa melhoria dos sintomas dos pacientes melhor do que o dos enantiômeros isolados, justifica eu comercializar o racemato. Acontece que, quando eu estou pensando num fármaco novo, será que os estudos clínicos com uma molécula enantiomericamente pura e com o racemato, eles custam a mesma coisa? Como que eu provo que o racemato é melhor que os enantiômeros? Eu tenho que testar, né? E imagina eu ter que fazer o estudo clínico com R, com S e com o racêmico para provar que o racêmico é melhor. Vocês imaginaram o impacto financeiro que isso tem? Alto. Tá? Então, se por acaso
Quando eu faço a razão eudísmica, eu percebo que o centro assimétrico não é importante para a atividade que eu quero, qual que é a estratégia mais comum na indústria farmacêutica? Eliminar o centro assimétrico. Porque ele pode não ser importante para a atividade biológica, mas ele pode gerar metabólitos distintos. O R dá origem a metabólitos que não são tóxicos e o S dá origem a metabólitos que sejam tóxicos. Diga. Mas as características físico-químicas de eletrônicos não são iguais? RS não tem a mesma característica físico-química? Só que eu não estou entendendo a sua colocação. Porque se eu olhar as características físico-químicas, RS é igual. Eles têm o mesmo pKa, o mesmo log P, tudo é igual. Sim. Mas aí tá falando, eu estava discutindo aqui os casos onde vale mais a pena o racemato ou você simplesmente eliminar o centro quiral. Né? De repente, não tem melhoria nenhuma. Isso daí. Tá? Vamos lá. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vê, e eu estou terminando já, esse aqui seria o penúltimo slide, mas vai ser o último por conta do horário, né? A gente vê que o número de fármacos enantiomericamente puros que chegou no mercado é grande. Mas, junto deles, eu vejo moléculas aquirais. São casos onde se diagnosticou, se percebeu que o centro quiral não estava trazendo nenhuma melhoria para o efeito farmacodinâmico, mas poderia estar associado com algum problema na fase farmacocinética. Então, vamos jogar isso fora. Tá? E tem os casos onde a mistura racêmica acabou sendo a opção da indústria farmacêutica. Nem sempre eu preciso fazer os estudos clínicos com RS e o racemato. Se eu tiver evidências na fase pré-clínica que justifique que o racemato é tão eficiente quanto, atinge a mesma concentração plasmática e não tem nenhum efeito tóxico imprevisto, eu posso fazer os estudos clínicos apenas com racemato. Se eu tiver evidências ao contrário do que eu disse para vocês na fase pré-clínica, aí eu vou ter que estudar os dois enantiômeros e o racemato na fase clínica. Tá? O que é muito caro. De novo, justificando por que a indústria farmacêutica prefere sumir com os centros quirais. Tá? Falta só 2 ou 3 slides aqui, mas o nosso horário já terminou. Eu falo sobre eles no início da próxima aula. Bom? Gente, digo Deus. Posso, mas é que na verdade, como os vídeos estão lá e os slides são, exceto por 1 ou 2, iguais, né, eu não estava me preocupando muito com isso, mas eu coloco sim os slides desse ano lá.